a gente tem bastante notícias relevantes durante essa semana, né? Então hoje, domingo, a gente teve Bank Holiday lá no Japão, praticamente, né? Mas como a gente está falando de um domingo, não vai influenciar muita coisa para a gente. Na segunda-feira, a gente tem algumas notícias que não vão ser tão relevantes, mas podem se tornar relevantes tanto para dólar quanto para euro, e aí a gente vai ficar atento a isso, né? Porque a notícia para euro vai para dólar vai estar às 9h30. Então, praticamente convergindo aí com a abertura de mercado, mas não é uma notícia tão relevante. Só que a gente, quando vai para terça-feira, a gente começa a passar pelas notícias mais complexas aqui do mercado, que é o CPI, né, que é a decisão de taxa de juros, e a gente vai ter a decisão de taxa de juros lá no Canadá, na terça-feira. E terça-feira também a gente vai ter o quê? A gente vai ter o Core Retail Sales, as vendas de varejo lá nos Estados Unidos. Então isso aqui, às 9h30 da manhã, vai movimentar pra caramba, tá? Juntando a abertura de mercado, vai movimentar pra caramba. Então fiquem atentos durante o Retail Sales na terça-feira. Vamos ver na quarta-feira o que é que a gente vai ter. Na quarta-feira a gente tem algumas notícias relevantes. Ah, que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Nessa quarta-feira vai ser praticamente a super quarta, né? Então vai ser o FOMC. Quem é que sabe o que é o FOMC? O FONC, o famoso FONC. Rapaz, quarta-feira vai ser animado. Vou estar com vocês lá na comunidade acompanhando o FOMC. O FOMC, pessoal, para os Estados Unidos, é a decisão da taxa de juros, né? Então a gente teve na semana passada, eu acompanhei com o pessoal lá na comunidade também, o CPI americano. E aí saiu a taxa de inflação nos Estados Unidos. E a taxa de inflação nos Estados Unidos saiu acima do esperado. Era 0,3, saiu, se eu não me engano, 0,4, ou era 0,2 e saiu 0,3, mas saiu ali um ponto percentual acima do esperado. Então a gente está com a inflação mais alta nos Estados Unidos. E agora a gente vem para essa quarta-feira e vai ter a decisão importante de como que vai ficar a taxa de juros americana. Então a tendência, com base no aumento da inflação, é que o Federal Reserve, o Banco Central americano, tenda a aumentar, ok, os juros para tentar combater a inflação lá nos Estados Unidos. Só que os juros nos Estados Unidos não estão tão baixos, né? Os juros já estão altos e a gente está vendo a inflação subindo lá nos Estados Unidos. Então, os dois cenários que eu consigo imaginar para uma decisão de taxa de juros americana, ou é a manutenção dessa taxa de juros, ou o aumento dessa taxa de juros. Tá? Então a gente vai ficar atento a essa movimentação que a gente vai ter na quarta-feira na decisão da taxa de juros americana. É o famoso good afternoon, né, do Jerome Powell, presidente do Banco Central americano. Na quinta-feira a gente vai ter notícias relevantes aqui para a GBP, né? A gente vai ter o Monetary Policy Sentiment, vai ter o Official Bank Rate, e a gente também vai ter na quinta-feira Unemployment Claims, dados de desemprego lá nos Estados Unidos. Então, assim, essa semana promete ser bem movimentada, tá? Ao contrário das semanas que a gente teve anteriormente. A primeira semana, essa última semana agora, até a chegada do CPI, da decisão da inflação lá nos Estados Unidos, a gente estava tendo uma semana de fato bem paradinha, né? Ou seja, viram a acumulação que teve em EURUSD, USD batendo máxima histórica, Nasdaq batendo máxima histórica, só que a máxima histórica em Nasdaq, em Dow Jones, elas só vieram depois da decisão, né, dos dados da inflação nos Estados Unidos. Então agora o mercado ele tende a se soltar mais, tá? Durante essa semana. Então essa semana promete grandes movimentações, ok?